País da Europa onde procura por bunkers antibombas cresceu 90%. Poderia ser uma manchete dos anos 30 ou 40, mas é de dezembro de 2024 mesmo. Nesse Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho de notificações para novos conteúdos e bora lá continuar. caso, o país em questão é a Espanha, onde cidadãos preocupados com a possibilidade de uma nova guerra mundial começam a procurar abrigos subterrâneos para se proteger de possíveis ataques. E o próprio governo está preparando um guia com conselhos para a população sobre o que fazer em caso de guerra. Mas a Espanha não está sozinha. Esse é só mais um dos vários alertas feitos por autoridades europeias de diferentes países sobre a necessidade de o continente se preparar para um possível conflito envolvendo vários territórios. Uma preocupação que aumentou ainda mais depois da escalada da guerra na Ucrânia nas últimas semanas. Tem até quem defenda que a Terceira Guerra Mundial, na verdade, já começou. Eu já vi uns casos desse pessoal falando isso também, né? Que a Terceira Guerra Mundial já começou. Eu sou Júlia Brown, da BBC Brasil, e neste vídeo falo sobre os alertas e os preparativos da Europa para uma possível guerra, sobre as justificativas para isso e sobre se há motivos reais para preocupar. Mas esse negócio de engrossar mesmo, se meter uma bomba atômica lá, como é que eles vão sobreviver? Vai estar tudo com radioativo. Eles não vão poder nem sair do lugar do bunker, né? É para quanto tempo esses bunkers? Para quantos anos? Preocupação na opinião de especialistas. Sei lá. Líderes europeus e de todo o Ocidente têm feito alertas sobre a necessidade de se preparar para um conflito de dimensões maiores desde o início da guerra na Ucrânia. Mas a urgência parece ter aumentado recentemente. Para começar, durante a cúpula do G20 no Será que eles não estão botando medo na população, não? Brasil, em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que ia permitir que a Ucrânia atacasse o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. Pouco depois, as forças ucranianas já lançaram os primeiros ataques com os mísseis americanos. E a resposta da Rússia veio rápido. Depois dos anúncios feitos por Biden, Vladimir Putin logo aprovou uma série de mudanças nos critérios russos para uso de armas nucleares. Uma das mais importantes é que antes, o uso de armas nucleares só era permitido em situações de ameaça à existência do Estado. Agora, a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares no caso de uma, abre aspas, ameaça crítica à sua soberania ou à sua integridade territorial do Estado. Só deu um mais significado da palavra, né? A pesquisadora Nicole Grajeski, do think tank Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Quem que financia esse think tank aí, né? Fundo... o Carnegie lá. Diz que a falta de clareza sobre o que isso significa é proposital. Para ela, isso é parte de um padrão comum. De qual lado você está falando? Do Afeganistão ou da Rússia? Entre potências nucleares de criar uma ambiguidade em torno das condições em que as armas podem ser usadas. Depois do anúncio da mudança dos critérios, a Rússia ainda atacou a Ucrânia usando um novo tipo de míssil. A maioria dos observadores concorda que o ataque foi planejado para enviar um aviso que a Rússia poderia, se quisesse, usar esse novo míssil para lançar uma arma nuclear. E tudo isso aconteceu na mesma semana em que Putin ameaçou atacar bases militares do Reino Unido, dos Estados Unidos e de qualquer outro país que estiver fornecendo armas à Ucrânia. É justo, né? É justo. Por que eles estão querendo financiar uma guerra que não está na casa deles? А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Depois de tudo isso, o tom dos alertas vindos de diversas partes da Europa começou a subir. O primeiro-ministro da Polônia falou que existe uma ameaça séria e real de guerra global. Wojna na wschodzie wchodzi w rozstrzygającą fazę. Kiedy wszyscy to wiemy. Czujemy, że zbliża się, ale zbliża się nieznane. Nikt z nas nie zna końca tego konfliktu. Wiemy jednak, że nabiera on bardzo dramatycznych w tej chwili wymiarów. No Reino Unido, o vice-chefe do Estado-Maior disse numa audiência no parlamento que as forças britânicas estão prontas para lutar caso Vladimir Putin decida invadir ou... eu não sei esse aqui foi... Eu não sei não. A Rússia... A Inglaterra tem
37 mil militares das Forças Armadas. E aposentou vários navios de guerra. Não sei que isso aí é mais blefe do que... Mais blefe do que truco mesmo, dá uma trucada mesmo. Viu? Outra nação do leste europeu. The first point I would make is that if the British Army was asked to fight tonight, it would fight tonight. O atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, que é também o ex-comandante-chefe militar do país, foi além. Ele disse acreditar que a Terceira Guerra Mundial já teria começado. Segundo ele, como a Rússia vem recebendo cada vez mais ajuda de países aliados, como a Ucrânia vem recebendo também, né? China, Irã e Coreia do Norte, já estaria... Aqui que eu falo pra vocês aqui, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a setinha aqui. Né? Rússia. Cadê? E Alasca. Por que esse pedacinho aqui não tá com a Rússia? Rússia e Estados Unidos. Na hora de falar sobre um conflito expandido. E durante um evento em Bruxelas no final de novembro, um oficial da OTAN estimulou empresas na Europa a se prepararem para um cenário de guerra. Over the past 2.5 years, I've been going around boardrooms, finance conferences, and even philanthropic institutions in Europe and America to persuade people to think about two questions. One, is my company or organization ready for war? And two, what can my company or organization do to prevent war? O oficial se mostrou preocupado com... Se mostrou, mas eu tô com um negócio na cabeça aqui que eu tenho que mostrar pra vocês aqui, ó. Só um minutinho. Opa, fiquei com um negócio na cabeça aqui que não é possível que eu tô tão ruim assim. Não, peraí. Que isso? É possível que eu tô me enganando aqui, ó. Não. Não. Peraí que eu já vou achar aqui. Agora você me deixou cabuloso isso aqui, ó. Ah, não, tá certinho. Eu fiquei até meio cabuloso aqui, ó. Tá vendo? Rússia, Estados Unidos. Nada. Que isso? Ixi. Volta. Uma possível dependência europeia em relação à China e à Rússia, em áreas como fornecimento de energia, metais raros e medicamentos. Ele aconselhou as empresas da região a ajustarem as suas linhas de produção para ficarem menos vulneráveis às possíveis chantagens desses países. A visão de um oficial da OTAN é especialmente relevante nesse contexto, já que um dos princípios da aliança é que um ataque a um membro representa um ataque a todos os demais. Tem que ver se eles vão aguentar, né? Justamente usado a expansão da OTAN, formada pelos Estados Unidos e por outras potências ocidentais, para justificar... Pessoal, com essas pausas que eu dei também, mas ó, se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho de notificações para novos conteúdos e... invasão da Ucrânia. O país governado por Volodymyr Zelensky pleiteava entrar para a organização quando foi atacado pela Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a ampliação da OTAN é uma, abre aspas, violação de nossa segurança e de nossos interesses nacionais, fecha aspas. Alguns países europeus já estão instruindo a população sobre como agir em caso de guerra. Em novembro, milhões de suecos começaram a receber um panfleto que orienta a população sobre como se preparar e lidar com um cenário de guerra ou outras crises inesperadas.
O panfleto é uma versão atualizada de uma edição distribuída há 6 anos, mas agora com o dobro do tamanho. O ministro da Defesa Civil da Suécia admitiu em outubro que poderia haver uma guerra no país. A Noruega também distribuiu seu próprio panfleto. Nele, o governo pede que os cidadãos se preparem para se virar sozinhos por uma semana em caso de condições meteorológicas extremas, guerra e outras ameaças. Já a Finlândia publicou online suas novas orientações sobre o que chama de preparação para incidentes e crises. O documento divulgado explica como o governo e o presidente responderiam no caso de um ataque armado, enfatizando que as autoridades da Finlândia estão bem preparadas. E aí vale lembrar que a Suécia e a Finlândia foram os últimos países que aderiram à OTAN. Esse movimento foi considerado um revés para Vladimir Putin. Lembrando que a Suécia, a Finlândia, a Noruega se aproveitou muito quando existia a União Soviética, comprava muita coisa deles. Muita coisa. Então, você vê como é que é, né? Especialmente porque a Finlândia tem uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com a Rússia. E apesar de os dois países dizerem que se juntaram à aliança para reforçar a sua segurança, eles também temem uma retaliação de Moscou. Outros países na Europa têm experimentado ainda uma corrida por abrigos antibomba. Na Espanha, como a gente viu... Lembrando que a Finlândia perdeu um pedação do território deles na União Soviética, né? Os alemães foram... na verdade a Finlândia tentou se aliar com a Alemanha, se deu mal, a União Soviética falou assim, vocês queriam derrotar a gente, então toma aqui, ó. Há um aumento grande na procura por bunkers. Uma empresa especializada diz que está recebendo cerca de 20 consultas por dia. Mas a opção de ter um abrigo particular não é para todo mundo, já que a construção é bem cara. Em uma das empresas consultadas pela BBC, um refúgio de 15 metros quadrados para até 6 pessoas com um banheiro custa cerca de 60 mil euros, cerca de 380 mil reais. Ainda assim, não é tão caro o assim, CEO não. da empresa diz que sua demanda triplicou nos últimos meses e que tem até lista de espera, inclusive de clientes de outros países, como França e Alemanha. E por falar em Alemanha, as autoridades locais estão elaborando um novo levantamento de bunkers que podem servir de abrigo de emergência para civis. O governo também começou a incentivar a população a criar abrigos em suas casas, adaptando porões e garagens. Mas será que há mesmo motivo para tanta preocupação? Eu fiz justamente essa pergunta para o pesquisador Richard Kaplan, da Universidade de Oxford. E segundo ele, os preparativos são justificados. I mean, it's very difficult to evaluate how to put a figure, if you will, on the seriousness of the risk. To measure, I would find that very difficult to do. But I think it's a very credible risk that we're living with at the moment that hangs over the current situation. Well, I think that the concerns that have been expressed by governments, by analysts, is that Russia will seek to do in other neighboring countries what it has done in Ukraine. Hoje em dia fazer isso. Would be serious for another reason, because these are NATO member states. E como a gente sabe, se um país Por que não dá um contraponto também? Se não pega um analista russo também, só para ver o que eles vão falar, né? Ou sei lá, um chinês, um coreano, um norte-coreano, um iraniano. Tem que pegar um pessoal do outro lado também para ver o que eles estão pensando, o que eles vão falar. Mas é sempre o mesmo ponto, a mesma nota. Quem paga a banda escolhe a música, né? É uma crítica minha. É uma crítica minha. Por que só chama um lado e não chama o outro lado? O especialista em relações internacionais explica também que as guerras vivenciadas pela Europa no passado ainda influenciam a reação das pessoas no continente. Not surprising that some individuals would see this as a way to alleviate their anxieties. They take measures to mitigate the risks. I think that it's inspired by what has come before in the way of war experiences that these populations, these countries have been exposed to. Já o Steve Rosenberg, editor de Rússia da BBC News, diz que é difícil saber o que esperar de Vladimir Putin e do futuro do
Mas por que não pergunta pra alguém lá da Rússia lá? É mais fácil você ter contraponto, ser mais justo, mais democrático. Por que só a BBC, especialista de Oxford, que recebe financiamento do governo, que a BBC é uma empresa estatal, que o analista que trabalha na Oxford, que é uma universidade estatal. Por que não faz o... Por que a gente não seja... Vocês falam que é democrático? Por que não abre espaço para mais gente? Tipo, da China, dar uma avaliada? Por que vocês não abrem espaço também o pessoal da Rússia falar também? Aí a gente monta... Cada um dá o seu veredito e a gente monta um contraponto aqui, ó. Cada um dá um contraponto do que sucede nas conversas aí. Conflito. É meu pra ponto de ele, vista, né? talvez nem mesmo o presidente russo saiba seus próximos passos. Lógico que só sabe. torna a situação ainda mais grave. Por outro lado, o editor da BBC diz acreditar que a volta de Donald Trump à presidência americana em 2025 pode mudar o rumo atual do conflito. É que Trump tem declarado que sua prioridade é acabar com a guerra e com o que ele chama de desperdício de recursos dos Estados Unidos. Concordo. No caso, com a ajuda militar à Ucrânia. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em novembro que, abre aspas, é certo que a guerra terminará mais cedo com as políticas da equipe que agora liderará a Casa Branca. Trump também disse, inclusive, que conversar com Vladimir Putin seria algo inteligente. Tudo isso, segundo Rosenberg, poderia desencorajar Putin a escalar a guerra e até mesmo a usar armas. O Trump é o cara mais sensato nessa seara aí, ó. Os outros são tudo crianças. Armas nucleares. Now that Donald Trump has won the election, someone who has had a difficult relationship with Ukraine, someone who has always talked about wanting to get along with Russia, to improve relations with Russia, it would seem a strange moment for Vladimir Putin to suddenly go nuclear, especially when we know that other countries, for example, like China, have reportedly sent messages to Russia saying, you know, this would not be a good idea. Nós da BBC Brasil vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Siga nossa cobertura em bbcbrasil.com, no YouTube, nas redes sociais e no nosso canal no WhatsApp. Obrigado e até a próxima. Tá bom. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Nada a declarar. É o fim.